pedir a Deus, a nosso amado Pai, fechando os nossos olhos, se conectando aqui nesta casa de oração, para podermos, nesta noite, receber, ouvir o que nosso irmão vem nos trazer, que tanto preparou com tanto carinho, que nós possamos levar para os nossos lares a palavra desse nosso irmão de hoje. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Não nos deixe, Pai, cair novamente em nós. E livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, porque teu é o reino, e a glória hoje para todos. A palestra da noite de hoje, da carta do nosso irmão Maurício. Obrigado. Boa noite, senhoras, senhores, queridos irmãos. Que a paz do meio nazareno seja uma constante em nossas vidas. Gostaríamos desde já de agradecer ao Rogério pelo convite, a Zélia pela preparação e a todos vocês, trabalhadores, que sempre preparam o ambiente para que possamos ser recebidos. Agradecer você, internauta, que se encontra nos assistindo nesse momento. Os senhores aqui sabem que a linguagem no mundo mudou consideravelmente. Hoje a gente fala para o público presencial e para o público virtual que se encontra aí nesse momento nos assistindo. Muito bem, meus irmãos. Hoje a gente veio aqui com uma grata missão, que é sempre relembrar o Cristo, porque o Cristo é, certamente, o modelo e o guia de todos nós. Pelo menos assim deveríamos pautar a nossa caminhada nele, porque sabemos que toda a humanidade que se encontra encarnada ou reencarnada nesse planeta ainda goza de uma imperfeição, e toda vez que a gente coloca sobre os ombros das pessoas que nos cercam toda a expectativa, certamente a gente acaba se frustrando. Mas é no Cristo que a gente encontra certamente o roteiro seguro para aquilo que a gente busca, para aquilo que a gente, de certa maneira, persegue e muitas vezes não sabe exatamente como. Muitos vão refletir sobre essas questões mais profundas da alma lá no final da sua existência, ou às vezes no momento de profunda dor, do desapego, do desencarne de alguém que seja muito caro a cada um de nós, porque a gente sabe que a imortalidade da alma é um princípio que vige sobre todo o universo, então não há distância entre os corações que se amam efetivamente. Nós que também já tivemos experiência da perda de pessoas amadas muito próximas de nós, sabemos que as almas que se amam permanecem constantemente se amando, entrelaçadas nesse sentimento que é o que de fato modifica a nossa vida e, por via de consequência, toda a humanidade. Então, faço um convite para vocês nessa noite. Que a gente mergulhe nessa atmosfera do Cristo. E volte no passado, há 2000 anos, e que venha à nossa mente, nesse instante, o lago de Genezaré, onde, em Cafarnaum, Cristo começa os seus trabalhos no mundo físico, efetivamente, convocando aquelas pessoas que ele tinha profunda intimidade na vida espiritual, os filhos do trovão, como assim ele chamava os seus irmãos de caminhada, os apóstolos. E a gente vai ver ali naquele cenário simples, humilde, quando Cristo chama Pedro muito próximo da nossa realidade, aquele espírito que em dado momento ele analisa os aspectos da sua vida, muito imediatista, muito ligado às questões da matéria. Então a gente sabia que ele estava passando por um momento de dificuldade, então ele sai para pescar a noite inteira com o objetivo lá de recolher os peixes para a sobrevivência. Mas eis que o Cristo se aproxima, o Cristo que percebe a dor, que não é indiferente às situações do homem no mundo. A essa humanidade que nunca tinha conhecido um espírito de tamanha envergadura e pureza, que já vive numa plenitude de felicidade interior
e que o reino íntimo já não é mais nas esferas do plano espiritual tão somente, mas que o verdadeiro reino de Deus passa a ser na intimidade da alma. Então Cristo se aproxima de Pedro, diante daquela situação, e diz: Pedro, me dá 1 hora do teu dia. Um momento da tua existência. Então ele sai com Pedro, e a gente pode observar que Pedro fica sem entender muito bem os aspectos que o Cristo queria ensinar a ele. Então o Cristo diz: lança a rede. E o Pedro, afoito como nós, vai lançar a rede, e o Cristo: não é para o lado esquerdo, é para o lado direito. E ele, na sua intimidade, Pedro pensando: mas um carpinteiro me ensinar a pescar? Mas mesmo assim ele pega e lança a rede para o lado direito. E quando ele se dá conta, ele vai lá e recolhe aquela quantidade de peixes que ele não conseguiu pescar durante a noite inteira. Dedicado, um homem que vivia da pesca, sabe? Um homem que conhecia intimamente o mar. Sabia exatamente o ambiente, o local, a hora. E o Cristo ali dá a maior lição a Pedro na sua caminhada, que não é na nossa hora, mas que é na hora de Deus, todo o projeto da nossa vida. E Pedro, compreendendo a profundidade da mensagem do Cristo, ele pergunta a Jesus: então, mestre, o que iremos fazer? E o Cristo disse: iremos mudar o mundo. E o mundo não é um mundo exterior, mas é o teu mundo íntimo e o meu. Porque Jesus não é uma figura histórica, como muitas vezes a gente analisa olhando o Evangelho. O Cristo representa uma cultura das esferas superiores, que tem por objetivo inserir em nós uma cultura, para que a gente conquiste aquilo que a gente busca nessa vida, porque você busca algo. Esse vazio existencial que muitas vezes toma conta da nossa intimidade e não sabemos por quê, buscamos no exterior a resposta mais íntima para as nossas perguntas, mas a gente vai observando que a gente não encontra. Nos entregamos à tecnologia, aos prazeres da vida, à vida corrida. E vamos entendendo que o tempo é um dos maiores bens dado ao homem na face do planeta. Porque nosso tempo é eterno, assim como a própria lei. São verdades essas que muitas vezes esquecidos a gente acaba se entregando à rotina da vida, sabe? Aquela coisa assim. E a gente passa uma vida sem refletir. Mas às vezes a gente é pego de surpresa pela dor, como disse, e aí a gente passa a reflexionar sobre essas verdades. E o Cristo estava na casa de Pedro, fazendo o evangelho do cotidiano, ensinando as criaturas sobre essas verdades. Então Pedro pergunta ao Cristo: mas de que verdade, mestre? Fala-nos ao coração. E Jesus, reflexivo, ele diz: Pedro, eu vou te contar uma história. Havia um homem na caverna. E esse homem na caverna, ele clamava constantemente a Deus a abertura de uma porta, porque ele estava aprisionado. Ele estava num ambiente que era fétido, um ambiente escuro, um ambiente duro para a sua realidade. E ele, cansado daquele sofrimento, daquela dificuldade, ele começa a clamar a Deus, auxílio verdadeiro para suas provas. Assim como nós que passamos na vida sendo testados, provados.
E o teste vem através da nossa pequena realidade de vida. Então Deus, como é Pai de bondade, de justiça, de amor, Ele olha o momento de expiação e prova do seu Filho, a sua criação, que fez com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto zelo, que cuidou até chegar a essa fase hominal. Então, o Criador da vida decide mandar um anjo. O anjo que ia representar, obviamente, a mudança dos aspectos, dos cenários da vida daquela criatura. Então ele manda a fé. O anjo chamado Fé, que vem no meio da caverna, na escuridão, vem dialogar com aquele ser que se encontrava em extremo sofrimento, como nós, muitas vezes, nessa vida. E a fé fala uma linguagem que cala fundo na nossa alma, porque ela vai falar da confiança. Porque a fé é assim, ela acende uma centelha dentro do teu coração e tu passa a ter confiança na providência divina, que tudo está como tem que ser no tempo do Criador. Por mais difícil que seja cada um de nós aceitar. Então a confiança acende em nós esse desejo de se erguer novamente, por abatido pelo vento das dificuldades da vida. Então a fé acende dentro de ti esse desejo sincero de se levantar antes, porque estávamos caídos, ajoelhados, impelidos pelo sacrifício da vida. E nesse momento a gente se ergue e começa a ter contato mais profundo com Deus através da prece. E a prece aqui não são palavras, a prece que eu me refiro são atitudes. Porque beijar a face de alguém que a gente ama durante o amanhecer é uma prece. Estender a mão àqueles que, de certa maneira, cruzam o nosso caminho é uma prece. E a fé faz isso com a gente. Mas o tempo passou. E a dor ainda permanece. E o homem na caverna volta a clamar de dor novamente, sem compreender a razão pela qual o Criador não retira-lhe o espinho doloroso de dentro do ser. Porque o mundo pode estar sorrindo, mas às vezes o interior da nossa alma, embora o sorriso esteja na face, é um dia de chuva. Então, o Criador que nunca foi indiferente à tua dor e o teu sofrimento, que lhe conhece na intimidade mais profundamente do que qualquer ser nessa existência, manda um novo anjo, o anjo da esperança. E o anjo da esperança é assim. Ele se aproxima de ti e canta a imortalidade da alma. E a imortalidade na alma nos arrebata dessa visão estreita da matéria, que não nos faz compreender os desígnios da providência divina sobre a nossa vida. E ao cantar sobre a imortalidade da alma, ela acalma teu coração.
Porque ele faz compreender que é apenas um instante na vida que é constante, embora o corpo pereça. Embora o corpo se desagregue. Porque o que é a morte, senão a mera desagregação das moléculas do nosso corpo? Mas eu não toco. Mas a gente nunca tocou a matéria. Porque se eu tocasse a matéria, faria fusão nuclear e aqui haveria uma explosão. Então eu só tenho sentido de retração da matéria. Eu acho que eu toco, mas eu não toco. O que toca são os sentimentos. Então ele te acalma, a esperança te dá resignação frente aos momentos que todos nós passaremos. Porque se tua lágrima corre no silêncio da noite, é evidente que Deus ouve. Porque te conhece. Mas o tempo passou. E a dor não vai embora. Então aquela alma na caverna volta novamente a urrar de dor na sua solidão, no meio da caverna, na escuridão. E ele novamente acende ao Criador da vida um novo pedido, que lhe retirasse toda a sensação de dor que ele poderia ter em si. Então o Criador novamente ouvindo o canto daquela criatura, como nós ouvimos o canto dos pássaros, ele manda mais um anjo. Agora, o anjo da caridade. E o anjo da caridade é maravilhoso, porque ele se aproxima de nós e nos alimenta a alma. Acaricia os nossos cabelos. Traz e encontra o regaço do peito. E a gente pode sentir o calor. No ambiente frio da humanidade. Às vezes até indiferente da humanidade. A caridade é igual mãe, que cuida com tudo que tem. Ah, mas a minha mãe, ela dá tudo de si. Somos nós que não compreendemos muitas vezes isso. Ela entrega a própria vida. Renúncia extrema. A gente não sabe o que significa isso até o momento de ser pai e mãe. É renúncia todos os dias. Por nós. Por amor. Porque, como vai dizer Paulo de Tarso, quando estava aprisionado na prisão, obviamente, Lucas se aproxima dele desesperado, estão botando fogo em Roma, estão queimando cristão vivo, estão jogando nas ruas, velhos, idosos, crianças. E Paulo ressalta a Lucas, só há um caminho, Lucas, o amor. Mas o tempo passou. E aquela alma percebeu que a dor não deixava ele. A dor sempre muito profunda.
cada vez mais forte. Exprimia cada vez mais o seu coração. A sua vida parecia que perdeu sentido. Sabe aqueles momentos em que, tipo, para que viver? Então, Deus decide mandar o seu anjo mais forte. Aquele que resolveria, em definitivo, o problema daquele homem na caverna. Para toda a eternidade. E ele manda o anjo chamado a verdade. Não é à toa que o Cristo é designado a verdade. E esse anjo, a verdade, vem trazer à humanidade, ao homem da caverna, esclarecimento, sabedoria, cultura. E quando a gente se depara com a verdade, a gente passa a ter um olhar interno para dentro de si e verificar a sua própria realidade. E quando a gente olha para dentro de si, muitas vezes, quando a gente acorda de manhã e olha no espelho, não gosta muito do que vê. Né? Mas precisa fazer uma maquiagem, tratar o cabelo. Né? As mulheres têm uma capacidade maior de se embelezar. Então, o Cristo termina a mensagem a Pedro, dizendo a Pedro que o homem da caverna, na verdade, o cheiro, o ambiente, tudo aquilo que ele observava era fruto simplesmente do seu corpo, apodrecido no meio da caverna. E ele encerra dizendo assim: assim como a maioria dos homens perante a realidade, sentem-se com o direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente pela fé, pela esperança ou pela caridade. Consolam-se e desconsolam-se. Creem e descreem. Tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhe a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais passam a cultivar a ilusão. O homem na caverna é você e eu. É você, internauta, está lá do outro lado. E eu. Que constantemente somos beneficiados pelo Criador da vida, sem perceber. E os maiores benefícios foram nas horas em que nossas lágrimas rolaram de verdade sobre a superfície desse planeta. Até o momento em que a gente se depara com a verdade. E a verdade é Deus. Você pode ter a sua verdade, eu a minha. O mundo pode entrar em conflito por conta das suas verdades, mas não há verdade superior que não seja Deus. E o homem, quando se depara com Deus, com essa verdade, com as verdades espirituais da vida, tende a se observar. E quando se observa, ele consegue perceber, poxa, eu não consigo alterar o roteiro da minha existência. Então ele adentra os caminhos da ilusão do mundo, esquecido das verdades e os compromissos pessoais e os compromissos que de fato trouxeram ele ao mundo. O compromisso pessoal. Esse era o tema, né? Cheguei.
Você não veio ao mundo por conta do seu marido já falecido. Nem por seu pai, por sua mãe ou por seus irmãos. Nem pela glória do mundo, nem pela atividade profissional, nem pela riqueza, beleza ou poder. Você veio ao mundo simplesmente por você. Para o teu progresso e o aperfeiçoamento que se dá na caverna desse mundo. Como vai dizer Emmanuel, muitas vezes a gente olha assim para fora e acha que os nossos maiores inimigos são aqueles que nos cercam. Às vezes achamos que o nosso inimigo é nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, aquele que trabalha conosco. Nosso parente mais distante, nosso amigo, sogro, sogra. Aquele que nos odeia. Aquele que nos quer o mal verdadeiro. Porque há no mundo pessoas que nos querem o mal verdadeiro. Mas Emmanuel vai dizer que os mais implacáveis inimigos que nos perseguem vorazmente e nos querem efetivamente a queda, o choro, a lágrima, o verdadeiro mal neste ou no próximo mundo, são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual. O orgulho que não nos permite colher a luz do entendimento, a vaidade que nos surge ou nos sugere a superestimação. O desânimo que nos impele ao princípio da inércia. A intemperância mental que nos situa na indisciplina. E o medo de sofrer. O maior inimigo da sua vida está dentro de você. Então para de combater fora. Porque se o mais implacável inimigo está dentro de nós, é dentro de nós que se estabelece a verdadeira guerra íntima. E quando falo guerra, não falo guerra de armas. Quando falo de guerra, falo de uma batalha espiritual na intimidade da alma, que ora queremos ceder, ora não queremos ceder. Ora queremos cumprir a lei divina, ora não queremos cumprir a lei divina. E a única coisa que nos dá segurança, estabilidade, felicidade verdadeira é o cumprimento da vontade de Deus. Não é à toa que o Cristo disse: a minha vontade, ou o meu alimento, é fazer a vontade de meu Pai. Então Cristo sabia o que estava dizendo. Então, por que a doutrina espírita fala tanto de compromisso pessoal? E leia-se que compromisso pessoal, porque dei uma nova roupagem, reforma íntima. Todo o trabalho do Cristo no mundo é reformar o teu coração e o meu. E eu sinto dizer isso para você. Você não é mais a mesma pessoa depois que conheceu Cristo. Não, mas eu não mudei um centímetro. Mudou. O teu roteiro, depois que você conheceu a doutrina espírita, foi mudada para todo sempre, mesmo que você não compreenda isso agora. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa.
Porque se eu pegar uma bala de canhão e mudar o canhão 1 centímetro o ângulo, a bola de canhão ela vai bater em outro objeto. Então a doutrina espírita modificou o ângulo da tua visão. E ao modificar o ângulo da tua visão, mudou o aspecto como você enxerga a vida. E por via de consequência vai mudar toda a tua trajetória daqui para frente. Tem uma mensagem de Emmanuel que é o compromisso pessoal. Foi daqui que eu tirei, obviamente, o tema, que é lá na obra Ceifa de Luz, na lição de número 39. E ele diz mais ou menos assim: pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos compete. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se ineptos para a tarefa, como se nunca devesse iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, que não nasceram para liderar. Liderar quem? Os outros? Não. O processo de transformação da sua vida. Ah, mas eu estou esperando o Cristo voltar. Tá. O Cristo nunca nos abandonou. Então ele não precisa voltar. E outra. Voltar para quê? Para nos carregar no colo? Ele até o faria. Mas pensa logicamente. Você é mãe. Você gostaria de carregar seu filho por toda a vida no colo? Ou você gostaria que teu filho ganhasse autonomia e independência, que pautasse sua vida em valores, porque são esses valores que serão o suporte da decisão deles? E quando a gente desenvolve esses valores na intimidade dos nossos filhos, é evidente que eles passam a decidir melhor. Portanto, a dor que sentimos é fruto das péssimas escolhas que fizemos nessa ou nas vidas anteriores. Porque ninguém tem o poder de te fazer infeliz. Ninguém tem o poder de te fazer sofrer. O sofrimento, a infelicidade é produto da nossa mente. Portanto, das nossas escolhas. É você que decide sofrer. É você que decide ser infeliz. Então não podemos culpar ninguém das escolhas que fazemos legítimas na nossa vida. Me entende? Você me entende do que eu estou falando? Porque isso pode mudar a tua trajetória. Se você entender a responsabilidade pela vida que você tem, que é sua, que Deus entregou na tua mão como presente, a partir do momento que você ganha consciência. Porque não há mais nada duro na caminhada do que viver sem consciência da sua própria realidade. Não é à toa que Emmanuel termina o texto dizendo assim: sabemos que a essência de toda atividade numa lavra ou numa lavoura agrícola procede originalmente da providência divina. Tudo é de Deus. Não, mas fui eu que fiz. Não. Calma. Diminui um pouco. É Deus que te concedeu o corpo que você possui, o lar que você reside, a cama que você deita durante a noite para descansar o corpo, a roupa que você veste. Ah, não, fui eu que trabalhei. Quem te deu um emprego? Ah, mas fui eu que estudei. Quem te proporcionou o estudo? Ah, foram meus pais. Quem proporcionou aos pais condição para tanto?
Mas eu venci sozinho. Quem te deu saúde? Então não sejam ingratos, meus filhos, diria certamente o Criador da vida a cada um de nós. Porque até o ar que respira foi Ele que criou. Tudo vem de Deus. Vem a semente, vem o solo, vem o clima, vem a seiva, vem a orientação para o desenvolvimento da árvore. Porque o sol, lembra? Fotossíntese. É Deus. Como também dinama de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador, ou seja, daquele que está agricultando a terra. Mas somos obrigados a reconhecer. Olha, Emmanuel. Emmanuel é fantástico. Leia ou leiam Emmanuel. Somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Tudo vem de Deus, mas alguém tem que plantar na terra. E o plantio é responsabilidade do agricultor, que é você e eu. Que temos que plantar na terra do coração os melhores sentimentos para que um dia a gente se torne, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, onde ele vai falar sobre o homem de bem. O que é o homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua máxima pureza. Que nos conecta a um outro item do Evangelho, que fala sobre o dever. E o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, depois para com os outros. Eu vim para construir um mundo. E o Cristo vai dizer, tolo, porque perdestes a alma. Então, antes de construir o mundo, construa o seu mundo íntimo em Deus. E tudo mais vos será acrescentado, como diz o Cristo. Para encerrar, lembro de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, espírito de altíssima envergadura moral, que ela se encontra no momento no Coliseu, prestes a morrer incendiada. E em dado momento, eles jogam querosene no filho dela. E o filho dela estava abjurando o Cristo. E ela diz para o filho, cala-te, filho. E o homem vem e joga querosene nela e ateia fogo nela. E ele diz, teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela diz, não, meu filho, meu Cristo também te ensinou a perdoar. Sejamos todos nós com essa mentalidade, para que a gente possa encontrar em nós o reino de Deus. Que assim seja. Por isso que a gente tem que te dizer é gratidão. Gratidão, gratidão. A gente não tem nem palavras para falar. Todo o ensinamento que ele veio nos trazer. Que Jesus, que Deus continue te iluminando cada vez mais para te poder passar essas coisas lindas para nós. Nos emocionou muito a sua fala, tocou no coração, porque quando a gente fala de Jesus, é como ele falou, né? De pai, de mãe. Falar de Jesus é a sementinha que eu sempre digo que a gente plantando vai brotar. Por menorzinha que seja o grãozinho de mostarda que a gente consiga colocar no cada coraçãozinho. E não tem quem não esteja emocionado aqui, e eu acredito que casa as pessoas também com essa tua palavra. E com essa energia, vamos, gratidão, Pai, por esta noite. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos na medida do possível os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débitos. E livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. Que assim seja. Mais uma vez, irmão Maurício, gratidão, em nome de Jesus e caridade. E uma boa noite a todos, aos nossos irmãos que se encontram aqui e aos nossos irmãos que se encontram em casa nos seus lares.